Espero que esteja acordado que tanto a Europa quanto os Estados Unidos devem se mover, idealmente na minha visão, para uma situação de tarifa zero, efetivamente criando uma zona de livre comércio entre a Europa e a América do Norte. Eu acho que uma desregulamentação radical é necessária na Europa, e se isso significa sair da UE, significa sair da UE. Os ataques, o terrorismo, o assassinato de pessoas inocentes estão aumentando. Toda semana há mais, e é cada vez mais. E, eventualmente, acho que vamos ver massacre generalizado. É muito difícil reduzir o tamanho da burocracia e os gastos do governo. Isso vem com uma oposição imensa. Mesmo quando as coisas que estamos cortando não fazem sentido algum, ainda assim enfrentam muita oposição. Mas somos muito transparentes com o Departamento de Eficiência Governamental. Então, qualquer ação que tomamos, publicamos no site doge.gov e em nossa conta no X. Então, é uma transparência extrema, mas, mesmo assim, somos acusados de todo tipo de coisa. Mas somos extremamente transparentes e estamos apenas cortando as despesas mais óbvias e terríveis que não fazem sentido. Mas, mesmo assim, somos atacados como loucos. Como regra geral, você pode dizer qual lado é o bom e qual lado é o ruim. Pelo lado que deseja restringir a liberdade de expressão. O lado que está restringindo a liberdade de expressão, esse teria sido os Hitler, Stalin, Mussolini do mundo. Eles tinham uma censura muito forte, restrições muito fortes à liberdade de expressão. Esse é um dos sinais de que eles são os vilões. E, de fato, uma restrição à liberdade de expressão e um governo grande são fundamentalmente fascistas, obviamente. Então, ironicamente, ao pressionar pela censura, fica muito claro que a esquerda é o lado que é contra a liberdade. E a liberdade de expressão é simplesmente uma das muitas liberdades que deveríamos ter como uma sociedade civil. Porque as ideias devem vencer pela força de seus argumentos. Elas não devem vencer porque são suprimidas. A imigração em massa é insana e levará à destruição de qualquer país que permita uma imigração em massa, desenfreada. Esse país simplesmente deixará de existir. No final das contas, é uma questão de números. Se há 8 bilhões de pessoas no mundo e digamos que você é um país de 50 milhões, 60 milhões, ou para um país de tamanho médio, mas mesmo para um país como os Estados Unidos, que tem 350 milhões, considerando que há 8 bilhões de pessoas no mundo, basta que alguns por cento do restante do mundo se mudem para o país, para que ele deixe de ser aquele país. Um país não é sua geografia. Um país são as suas pessoas. Este é um conceito fundamental que é realmente óbvio. Se você pegasse o povo da Itália e o teletransportasse para, digamos, alguma parte dos Estados Unidos, ainda seria a Itália. Mas se você teletransportasse um grupo de pessoas de alguma outra parte do mundo para a Itália, onde eles estão dizendo que as pessoas não estão mais lá porque foram teletransportadas para a América, então a região geográfica, não seria mais a Itália, seria aquele outro país. Um país são as suas pessoas, não sua geografia. Você está claramente vendo um aumento massivo no número de ataques na Itália e, de forma mais ampla, na Europa. E a mídia tradicional, minimiza esses ataques. Mas os ataques, o terrorismo, o assassinato de pessoas inocentes está aumentando. Toda semana há mais e é cada vez mais. E, eventualmente, acho que vamos ver um massacre generalizado na Europa. Essa é a tendência. Se você simplesmente extrapolar a tendência de qual é a taxa na qual os ataques terroristas estão ocorrendo na Europa e colocar esses pontos é basicamente ataques mortais versus tempo em um gráfico e extrapolar esse gráfico. Isso leva ao massacre da Europa. Seus amigos, sua família, seus filhos, seus pais. É para onde isso leva. Os números são claros. Eu não tenho respeito pelos belicistas e pelos que lucram com a guerra e aqueles que querem que a guerra continue para sempre para seus próprios propósitos. Isso é, na minha opinião, uma coisa maligna. Porque eu vou falar com alguém da esquerda e eles dirão, não devemos ceder à Rússia. Eu digo, mas você não tem um plano para o sucesso. Então, o que você está sugerindo então é que enviemos esses pobres jovens para o moedor de carne todos os dias, por nada, sem fim à vista, para sempre. Isso é cruel, desumano.
e sem sentido. Então, o presidente Trump está certo nesse aspecto. Deve haver paz e é hora de parar o massacre de jovens e idosos. É hora de parar essa máquina de morte, sem sentido. É realmente isso que se resume. Existem aqueles que gostam de ter a aparência de empatia, mas eles não têm a realidade da empatia. Aqueles que são a favor da guerra, eles têm a aparência de empatia. Eles são hipócritas e mentirosos. Se você quer a realidade da empatia, devemos parar a morte sem sentido diária que dura para sempre. Isso é o que é a verdadeira empatia. Devemos nos importar com aqueles homens que estão morrendo nas trincheiras na Ucrânia e na Rússia que não queriam estar lá. Eles são recrutados. Eles são forçados a estar lá. Eles são forçados a estar lá. A Ucrânia recrutou, a Rússia recrutou. Eles são forçados a se matar. Por quê? Por quanto tempo? É hora de parar. Espero que os Estados Unidos parem. E a Europa pode estabelecer uma relação muito próxima, parceria. Obviamente já existe uma aliança, mas tenho esperança de que possa haver uma relação muito próxima entre a América e a Europa. E tenho esperança, por exemplo, com as tarifas, que no final das contas, espero que seja acordado que tanto a Europa quanto os Estados Unidos devam avançar, idealmente, na minha opinião, para uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de livre comércio entre a Europa e a América do Norte. Isso seria o que espero que aconteça. E também mais liberdade para as pessoas se moverem entre a Europa e a América do Norte. Se desejarem trabalhar na Europa ou na América, deveriam ter permissão para fazê-lo, na minha opinião. Então, esse tem sido certamente o meu conselho para o presidente. Eu acho que começar uma empresa, construir uma empresa, é como comer vidro e encarar o abismo. É muito doloroso e difícil. Se você precisa de incentivo para começar uma empresa, recomendo que não comece uma empresa. Dito isso, as regulamentações na Europa são excessivamente reguladas. Existem muitas regras e regulamentos que tornam muito difícil criar uma empresa e fazem muito para proteger grandes empresas às custas de pequenas e médias empresas. O resultado líquido é que você tem um monte de empresas muito pequenas na Europa e então um pequeno número de empresas muito grandes, mas não há muito no meio. Então, precisa haver um caminho a seguir. De ser uma pequena empresa, se você está fazendo ótimos produtos e serviços para poder escalar e finalmente se tornar uma grande empresa. Mas você tem efetivamente captura regulatória pelas grandes corporações na Europa. Elas realmente não querem reduzir o fardo regulatório. E elas gostam do fato de que as regulamentações efetivamente protegem seus duopólios ou monopólios, em alguns casos. Então, realmente, eu acho que cabe ao governo dizer, não, precisamos fomentar pequenas empresas e permitir que elas concorram, e reduzir as regulamentações porque a situação regulatória na Europa é sufocante. E Bruxelas está amplificando isso enormemente. Então, você tem tanto as regulamentações locais, as regulamentações dos países, quanto as regulamentações da UE. Há tantas regulamentações na Europa que torna extremamente difícil iniciar uma empresa e ter sucesso. Então, eu acho que uma desregulamentação radical é necessária na Europa. E se isso significa sair da UE, significa sair da UE. Obrigado. Eu amo a Itália. Estou ansioso para visitá-los.